Chega mais, vem pra cá, é hora de você pensar em como é que você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. E o assunto de hoje está intimamente ligado com a sua longevidade. O que é ser longevo? É viver bastante? Não, é viver bastante, mas com qualidade de vida até na sua velhice. Então, presta atenção, aumenta o som e começa já a planejar aí como é que você vai alterar a sua rotina para ser mais saudável, fazendo atividade física, por exemplo. E tantas outras coisas que você vai ver aqui no programa de hoje que podem fazer parte da sua vida diariamente. Hoje eu trouxe uma frase de Confúcio que disse o seguinte: quando vires um homem bom, tente imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Olha que interessante. A gente está sempre olhando o outro e colocando, criticando ou elogiando, mas a gente precisa olhar para a gente mesmo e fazer uma autoanálise, fazer uma análise justa para que a gente possa julgar o outro. Ou, na verdade, não deveríamos julgar o outro, mas antes da gente julgar, fazer essa autoanálise. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física. Exercício físico é fundamental na fase adulta e na terceira idade, então nem se fale. Eu tô com um quadrão aqui na minha frente, mas antes eu quero conversar aqui com o professor Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Prazer receber você aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Prazer nosso estar aqui mais uma vez para a gente compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos. E caramba, olha, a atividade física faz a gente ficar mais animado, mais disposto, mas parece que faz rejuvenescer também, hein? Vai sim. Foi muito importante aquela sua fala inicial, que nós precisamos ser longevos e longevos com qualidade, né? Sim, não adianta ficar velho e dando trabalho e sendo um peso para si mesmo, Apesar de que nós moramos num país onde aproximadamente 56% da população é sedentária, né? E isso muito se atribui ao novo ritmo de vida, né? A inserção da tecnologia dentro da vida dos seres humanos. Então, tem muita gente ainda sem saber como utilizar essa questão da tecnologia, né? Então, é importante a gente citar sobre esses processos dos benefícios dos exercícios físicos, tanto na fase adulta quanto na fase idosa. Vamos pensar da importância da atividade física para o nosso corpo no geral. Que benefícios a gente tem quando está fazendo a máquina viva funcionar, se mexer diariamente, Rodrigo? Para responder a tua pergunta, eu vou primeiramente diferenciar o que seria atividade física de exercício físico. Bora! Né? Atividade física é todo e qualquer movimento que resulte num gasto calórico. Nós temos como exemplo varrer a casa, dar um banho no cachorro, lavar o nosso carro. Né? São práticas de atividades físicas que geram uma queima calórica, mas sem um fundamento direcionado, que é justamente o que o exercício físico promove. Né? O exercício físico ele é todo e qualquer movimento sistematizado. O que seria essa sistematização? A programação. Né? Você tem uma finalidade para determinado exercício. E a partir disso, os benefícios são conseguidos. Né? A manutenção do peso corporal, o aumento da massa magra, a melhoria do tônus muscular, a melhoria do funcionamento fisiológico, né? Psicologicamente o indivíduo vai se sentir muito melhor, porque o exercício físico ele libera, né, os hormônios que agem na região do bem-estar e do prazer do indivíduo. Puxa vida, que legal. Né? Então, assim, todo e qualquer pessoa deve praticar exercício físico regularmente para que se tenha todas as suas atividades laborais diversas, né, sendo feitas com qualidade. Olha, e tem muita gente que pensa o seguinte, Rodrigo, atividade física já passei da época, agora estou com muitas dores, não consigo fazer. E agora eu quero mostrar para vocês a história de alguém que revolucionou, disse não, eu não vou ser vencido pela idade. Infelizmente ele já faleceu no início desse ano, mas viveu até os 108 anos de idade. Você quer chegar lá também? E ele, gente, deixou um grande exemplo para aqueles que acham que é tarde demais para começar a mexer esse corpo. Vamos acompanhar junto essa história linda. Esse é Hidekishi Miyazaki. A história dele comprova o quanto as atividades físicas são importantes para se viver mais e melhor, manter a saúde em dia e, consequentemente, ter uma excelente qualidade de vida. Miyazaki começou a correr aos 55 anos de idade.
A ideia era ter mais saúde, já que seu organismo estava sentindo as consequências da falta de exercício físico. Com o passar do tempo, Miyazaki se interessou por corridas de 100 metros. E daí você imagina, esse senhor começou a treinar para valer. Treinou tanto que em setembro de 2015, um dia depois de Miyazaki completar 105 anos de idade, veio o tão esperado momento. E que presente de aniversário! Um lugar de honra no livro dos recordes como o atleta centenário mais rápido do mundo. Isso mesmo, Miyazaki correu 100 metros em 42 segundos e 22 milésimos. Ao cruzar a linha de chegada, o centenário comemorou com a pose característica do velocista jamaicano Usain Bolt. Por causa disso, Miyazaki ganhou o apelido de Golden Bolt, em homenagem ao maior corredor de todos os tempos. A história desse senhor centenário virou exemplo a ser seguido no Japão, com a confirmação da frase: "Nunca é tarde para começar a se exercitar". Que legal, gente. Inspirador, hein, Rodrigo? Que lindo, né? Ou seja, não tem idade. Minha mãe começou a correr, Rodrigo, porque também leu a reportagem de uma senhora japonesa que começou a correr, se eu não me engano, também aos 60 anos e virou maratonista. Ou seja, se eles podem, gente, a gente também deve. Rodrigo, vamos falar aqui, olha, mais pontual, né? Dos benefícios do exercício físico. Vamos corrigir aí a nomenclatura, né? Exercício físico, que é aquele movimento feito de forma programada, sistematizada. Não vale a limpeza da casa, a faxina da casa. Isso conta como atividade, certo? Uma atividade física, né, que tem um gasto calórico, mas não o suficiente para condicionar o corpo de um indivíduo e nem também manter o peso corporal. Nem promover, quem sabe, alguns desses benefícios aqui. Vamos lá. Isso. Nós temos aqui, né, no nosso reloginho, né? Vamos começar. Nosso reloginho aqui marcando, né? E ó, ele é cruel, ele tá correndo para todo mundo, viu? Tá correndo para todo mundo e assim, somente o exercício físico vai trazer todos esses benefícios que nós vamos citar aqui. Um dia você vai ter que fazer. Se você não faz, você vai ter que fazer. Eu abro até um espaço, antes de começar a responder aqui, que nós temos no Brasil também um exemplo da senhora Laura, que começou a nadar com 70 anos. Olha. E hoje, aos 100 anos, coleciona muitas medalhas na categoria marcha de natação, né? Que legal. Então, que é um grande exemplo aí no nosso país. Então, nós temos aqui como primeiro ponto a diminuição da ansiedade e estresse, né? O exercício físico, ele libera toda a questão das toxinas do nosso corpo, que faz com que esses níveis estressores e de ansiedade sejam diminuídos. Então, a pessoa começa a se sentir muito mais tirando proveito do seu próprio corpo, né? Quando não existe essa atividade física, a pessoa acaba se entregando um pouco à questão do cansaço, à questão da incapacidade física, né? Vou falar então para você que é mãe, você que está aí andando nervosa com o menino, com a menina, você que anda brava, não vai pescar não, vai fazer atividade, vai fazer exercício físico. E essa é a grande questão, né, da mente sã e corpo são. Legal. O comando vem de cima, tem que se lembrar sempre disso. O comando vem do nosso sistema nervoso. Se a nossa cabeça não estiver boa, os níveis de ansiedade forem maiores do que o normal e idem para os níveis estressores, a gente não vai conseguir manter o nosso corpo da maneira correta para o dia a dia. Você falou do controle do peso, Rodrigo, mas muita gente que começa a fazer o exercício físico acaba ganhando peso. Explica pra gente um pouquinho dessa relação de ganho e perda de peso. Muito bacana essa sua colocação, porque a questão do peso, ele não está somente atrelado ao peso de massa gorda, né? A massa magra também pesa. Então, durante o processo... Quer dizer, do músculo mesmo. Isso, a questão da construção do músculo, que é o que gera massa magra. Então, o controle do peso corporal, a nível de massa gorda, ele precisa ser ajustado durante o processo do exercício físico sistematizado, aquele que é programado. Certo. Né? E aí o peso corporal total tem a ver também com a questão da massa magra, da massa óssea. Né? Existem exames como a bioimpedância que podem ajustar, separar o que é que pesa, né, no nosso corpo. O que é de massa magra, o que é de massa óssea, o que é de massa gorda. E nessa hora de repente, você subir na balança e ver, pô, tô fazendo atividade física e ganhei. Como assim vale a participação, a discussão com um profissional educador físico ou professor de educação física, né? E da área de nutrição também, que vai ajudar a complementar. Na verdade, é multifatorial, né? Tá. É uma multidisciplinaridade. Agora, esse controle do peso também pode estar relacionado com a preservação dos ossos e articulações se eu tiver ganho de massa magra. Com certeza. Na fase
na fase idosa, principalmente, chega uma determinada situação de que as articulações eles perdem aquele líquido que é o chamado líquido sinovial. Esse líquido ele é apropriado para lubrificar nossas articulações. E com o passar do tempo de vida, isso vai diminuindo, né? E a atividade física ajuda a manter essa lubrificação de uma maneira mais adequada. E a mesma coisa para a preservação dos ossos. Melhora a densidade óssea, principalmente em atividades físicas feitas na água. E atividades físicas de força também fora da água, né? Mais na frente a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa questão de treinamento de força na fase idosa. E mesmo quem começa a fazer atividade física, e a gente já sabe, né, que vai ter o desgaste natural, a osteoporose surge normalmente nessa fase, as dores articulares surgem. Se eu começo a fazer atividade física, eu tenho benefícios? Tem benefícios, né? Há redução, né, dessa questão da sensação de dores articulares, né? E principalmente no caso de mulheres, né? Você citou a osteoporose, né? As mulheres são mais propensas a desenvolver esse tipo de problema por conta do ciclo menstrual. Sim. Né? E aí chega no período de menopausa, né? Que é onde tem que ter reposição hormonal. Se não houver esse tipo de reposição hormonal juntamente com o cálcio, né? Vai acabar de não ter uma boa densidade óssea para a manutenção dos ossos de maneira mais saudável. Bora malhar, mulherada. Melhora o controle da pressão arterial? Ah, com certeza. A pressão arterial ela tem uma ligação direta com a parte emocional do indivíduo e também com a questão dos hábitos de vida. Hábitos alimentares, hábitos de prática de atividade física, né? E aqueles que utilizam muito de etilismo, que é o álcool, e também o tabagismo, que é o fumo, né? Então, a prática do exercício físico vai controlar essa pressão arterial, porque ela também vai melhorar a questão da frequência cardíaca basal. Né? Então, melhorando a frequência cardíaca basal, a hipertensão, em casos, né, de alguns hipertensos, vai seguir também dentro daquele modelo. Legal. Vai trazer uma regulação, com certeza. Agora, com o passar dos anos, também é muito comum a gente ver as pessoas mais velhas sentirem dificuldades para dormir, às vezes para conciliar o sono, às vezes durante a noite e às vezes dormem pouco. A atividade física também vai atuar nessa questão do sono? Vai ajudar porque há um gasto energético durante a atividade, né? Então, se há esse gasto energético, o corpo vai necessitar de repouso, vai necessitar de descanso. Então, ou seja, eu vou cansar bastante para poder relaxar justamente, depois. Aí o processo de relaxamento durante o sono fica com mais qualidade, né? Nunca é demais dizer que a qualidade do sono não se liga também somente à falta do exercício, só ao sedentarismo, né? A questão do peso corporal também influi, né? E a questão também da saúde dentro de um contexto respiratório. Ah, né? sim. A higiene do sono tem que pensar em todas essas coisas. Então, passa por esses percalços. Bem lembrado. E o exercício físico vem ajudar, né, a diminuir essas questões. Rodrigo, o funcionamento corporal, você está falando aqui de várias questões do nosso corpo que vão sendo reguladas. O intestino pode sofrer, por exemplo, melhoras com a prática de atividade física? Terceira idade sofre muito com a questão do ressecamento, né, do intestino. Então, acaba por dificultar, né, as suas necessidades diárias, né, de funcionamento do próprio intestino. Né? Com a prática regular do exercício físico, né, vão ser liberados hormônios. Porque você disse aqui, né, que vai ajudar, por exemplo, na questão da musculação. Intestino, coração, são músculos também. São músculos e pode ser influído dentro de um contexto fisiológico, né? A melhora do funcionamento fisiológico, né, como um todo. O exercício físico vai fazer com que esse indivíduo venha a ingerir mais água, venha a ingerir mais líquido. Então, isso vai fazer com que o intestino tenha um funcionamento muito melhor. Né? E dentro desse contexto, a alimentação do indivíduo também vai mudar. Né? Porque quem pratica exercícios físicos acaba que, por si só, preferem ter uma alimentação mais balanceada. Uma coisa puxa a outra, isso é fato. Você não vai querer também botar tudo a perder, todo o seu esforço, todo aquele suor por um pudim que não vale nada, que não vai te acrescentar nada. Isso acaba sendo natural, né? A própria sensação mesmo do corpo acaba levando a essas outras situações de alimentação. Porque também a gente vai ter benefícios, você falou, por exemplo, na questão do liberação de hormônios, né? Do prazer, do bem-estar, que essa alimentação mais com doces acaba
trazendo, né? Então a gente vai trocar uma coisa ruim por uma coisa boa para ter a mesma sensação. Rodrigo, quero saber, ampliação do contato social. Explica pra gente essa história. Esse é o principal para a terceira idade, esse é o principal. Porque, assim, muitos dos idosos, depois que eles se aposentam, eles ficam sem saber o que fazer. É algo muito repentino. Olha só, a partir de hoje você se aposenta, a turma faz aquela festa, amanhã você não tem mais para onde ir. Então, a inserção dentro de exercícios físicos, né, dentro de ambientes onde tem várias pessoas, melhora esse contato social e evita que esse idoso venha desenvolver qualquer tipo de doença, de transtorno mental. Sim. Um exemplo deles é a depressão. Sim. Né? Então, assim, estando inserido dentro de ambientes com várias outras pessoas da mesma idade ou até mais novos. São os amigos do time, os amigos do grupo, os amigos da academia, da dança de salão, da musculação, salão. da natação, dentre outras modalidades. Então, são atividades grupais. Né? Agora, o próximo item que a gente vai tratar aqui parece até que é um contrassenso com esse anterior. Ele preserva a independência. Em que sentido você quer dizer aqui? Na verdade, essa preservação da independência é para as atividades laborais do dia a dia, né? Autonomia. Autonomia, Legal. né? O ato dele se deslocar de um lugar para outro, dele poder fazer as coisinhas sair da casa dele, Legal. ir até o centro da cidade, dele poder dirigir, né? Todas as atividades laborais em geral. Né? Então, com o exercício físico, manutenção de força muscular, manutenção de disposição, né? Manutenção de controle mental do idoso, de equilíbrio, vai fazer com que essa independência seja preservada, com certeza. Legal. Reduz o risco de doenças cardiovasculares, está muito relacionado também com o controle da hipertensão. Pressão arterial, até porque se o peso corporal ele diminui, o processo dislipidêmico, que é o acúmulo de gorduras que passam pelas artérias, vão ser diminuídos também. Certo. Então, os maiores problemas que existem hoje seriam mesmo as questões dislipidêmicas, que é o acúmulo de gordura na parede das artérias. Os exercícios físicos vão fazer com que isso seja reduzido, seja diminuído. Gente, vai mexer até com a nossa resposta imunológica, ou seja, nosso sistema de defesa vai estar melhor preparado para enfrentar as doenças? E muito importante, mais falando para a terceira idade, que é uma fase que o corpo diminui essa quantidade de defesa devido à própria idade, isso é natural. Né? Então, essa resposta imunológica ela vai ser colocada em pauta, né, com a liberação de hormônios, com a força muscular que vai ser melhorada, com o condicionamento físico. A disposição. Né, a atitude mais positiva, isso, né? E a questão alimentar. Que Legal. foi o que a gente comentou há minutos atrás. Uma coisa traz a outra. Verdade, né? verdade. Então, a questão alimentar, né, vai trazer também essa melhoria imunológica, com certeza. Reduz quadros de dor em geral. Você explicou aquela hora para a gente sobre o líquido sinovial. Isso. Essa questão da redução de quadros de dor em geral se dá pela questão do aumento justamente da força. Né? Você melhora a condição do tônus muscular do indivíduo. Então, quanto mais massa magra o indivíduo mantiver, menos sensação de dor ele vai ter. Porque quanto menos massa magra, mais fraquinho ele vai estar. Então, mais dificuldade ele vai ter para caminhar. Por isso que os idosos, normalmente, eles fazem um arqueamento dos joelhos e até da própria coluna, porque não tem essa força muscular devida. E nem a quantidade de músculos devido. Né? Então, essa questão da redução dos quadros de dores vem a partir do exercício que seja também adequado para o idoso. Certo. Né? Não pode ser qualquer tipo de exercício também. Né? Então, o professor de educação física ou até o médico que o acompanha, né? Isso é um grupo de saúde, vai fazer com que ele seja direcionado para uma determinada atividade que seja compatível para aquele momento dele iniciar. E a partir disso vai havendo um crescimento e essas dores vão sim, esse quadro de dores vão reduzindo. Eu imagino que com o fortalecimento muscular e com o desenvolvimento dessas estruturas que ele precisa para se manter em pé, ele também vai ter uma melhora na postura e no equilíbrio. Chegando aqui ao último item do nosso reloginho aqui. Isso, então fechando com chave de ouro, né? Melhora da postura e do equilíbrio por conta da melhoria também do tônus muscular e da força muscular. E isso gera todos os contextos que nós já explicamos, a independência do indivíduo de ir e vir e ter uma longevidade com qualidade, que foi que nós citamos no começo do programa. Deixa eu te fazer a última pergunta aqui. Como você disse, Rodrigo, que atividade física e exercício físico tem diferença, a gente prefere exercício físico agora, nessa fase.
qual seria o ideal? Com a frequência da prática, duração por dia, que uma pessoa na terceira idade precisa para ter esses benefícios? Pelo menos 3 vezes por semana, né? O mínimo 3 vezes por semana, até 5 vezes pelo menos. E por dia, né, de prática de atividade, no mínimo de 30 minutos. Tá né? certo. E lembrando que sempre acompanhado por um profissional qualificado. Nunca tentar fazer exercícios sozinho, porque pode estar fazendo de uma maneira errada e não vir a ajudar, e sim a trazer novos problemas. Ai, ai, ai. Rodrigo, obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite. Ó, e você já percebeu, né? Não tem idade para começar. Se você é jovem, manda ver. Se você é mais velho, é hora de começar. Vamos, ó, tirar esse atraso. A gente tá junto com você, torcendo, sugerindo aqui algumas dicas, e você procura algum educador físico, algum professor de educação física e bora trabalhar, mexer esse corpo. Seguinte, a gente faz uma pausa. Na volta, o Dr. César vai falar sobre o papel do exercício físico e da boa alimentação na saúde mental. E ainda tem receita, você vai aprender esse omelete de mandioca aqui com a gente no Vida e Saúde. É já já, depois do intervalo.